Saudações, pessoas! Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E eu farei uma análise do filme Red, Crescer é uma Fera. Antes de falar um pouco sobre esse filme, eu quero deixar bem claro como eu abordo, esses produtos de entretenimento aqui no meu canal. Geralmente eu não faço uma análise do conteúdo, da história, no sentido de viajar, montar novas teorias sobre possibilidades, não. Eu faço uma avaliação do filme e tento evidenciar aqui para todos as mensagens que estão inseridas, que estão ali no conteúdo do filme, com a intenção de induzir comportamentos. Tá? É interessante e importante observar o seguinte: nós estamos passando por um momento que estão tentando criar um novo mundo. Estamos observando os conflitos, as manipulações, todo um esquema muito bem estruturado para criar um novo planeta com uma nova visão, com uma série de outras coisas. E para esse novo planeta, esse novo mundo, nós precisamos também de um novo povo. Pessoas que estejam ali prontas para receber todas as ordens e as imposições e que aceitem isso de maneira passiva. Tá? Então, obviamente, eu vou quebrar um pouco o encanto das pessoas quando assistem uma produção, como Red, por exemplo, e lamento ser sincero com vocês, mas a realidade ela não é fácil, ela é dura, e eu vou evidenciar para vocês aqui alguns pontos que acredito que muitas pessoas não perceberam, e isso acaba sendo assimilado. E nós precisamos entender que o alvo dessas pessoas são as crianças. Bom, antes vamos fazer aqui uma observação a respeito da arte. É uma animação muito bem produzida. Nós precisamos entender que na Disney, na Pixar, nós temos excelentes profissionais. Tá? Principalmente a produção visual dos seus produtos é algo impressionante e extraordinário. Tá? Não só da produção do Red, mas vários outros produtos apresentados pela Disney. Então nós temos pessoas extremamente capacitadas para esse desenvolvimento. Mas é interessante notar que existe um traço diferenciado, em muitas animações da Disney e nas mais recentes. Tá? É claro que nós sabemos que sempre em desenhos, animações, existe um traço meio caricato, mas ainda preserva de alguma forma, ou pelo menos preservavam de alguma forma, alguns traços que, querendo ou não, faz ali uma alusão a uma realidade, ou seja, os traços femininos sempre têm um toque mais delicado. Então, isso existia no passado, porque existe a beleza. E essa ordem era seguida de alguma forma. Os traços dessa animação, Red, dos personagens principais, nós vamos observar que já é um traço mais grotesco, que segue essa linha da destruição da beleza, da corrupção do belo. Então, ele segue a linha de outros desenhos mais atuais, que são coisas horrorosas, comparando com produções mais antigas. Tá? E isso tem, obviamente, uma intenção. Conforme você destrói a beleza, as pessoas perdem a referência daquilo que é belo, você acaba perdendo a referência de ordem. Então isso está presente em muitas produções atuais. Bom, vamos agora à história da animação. Nós temos que observar que logo de cara, a intenção da animação é promover a rebeldia. Isso é muito nítido, e sem contar uma série de outros detalhes que eu quero aqui evidenciar para vocês. Então logo no início nós temos ali a introdução, a protagonista explica sobre a questão da família, que nós devemos honrar a família, porque a família cuida, porque a família dá o que comer, etc, etc. Mas nós não devemos honrar tanto a família assim, pois aí nós corremos o risco de não nos honrarmos. E na sequência a protagonista ela faz ali uma introdução contando um pouco sobre ela. E ela fala que ela se tornou independente aos 13 anos, que ela pode fazer o que ela quiser e falar sobre o que ela quiser. E é interessante que nesse momento aparece ali, dá um close na pastinha dela, que ela carrega ali alguns adesivos, nós já podemos notar ali algumas simbologias. E ela fala que se quiser fazer algo inusitado ou de momento, ela simplesmente pode fazer. Por quê? Porque ela pode fazer, porque ela aos 13 anos ela já é independente. Assim ela se apresenta
Depois de uma breve apresentação, né, da Mei Lin, que é a protagonista da animação, ela encontra com as suas amigas. No seu encontro na escola, depois que elas se cumprimentam e tal, é interessante que a Mei, né, que é como assim é chamada a protagonista carinhosamente, fala assim, estão prontas para conquistar o mundo? É interessante isso. Esse filme tem uma pegada feminista e algumas outras coisas, né? Logo, né, depois ali de algumas apresentações na escola, elas saem da escola e vão para casa. Aí é revelado então que elas possuem ali os seus crushes, né, vamos dizer assim. Tem um rapazinho que trabalha numa loja, né, que atrai muito a atenção das amigas da protagonista. Né? E é interessante que fica nítido nesse momento que a Mei, ela ainda não, vamos dizer assim, desabrochou. Né? Ela ainda é encantada por algumas coisas. Então elas param na loja e começam a admirar, né, o rapazinho que trabalha nessa loja. E você vê que as outras, né, é possível ver que as amigas dela ficam todas ouriçadas pelo rapazinho e ela não vê ali grande coisa. Né? Ela é encantada pelos rapazes de uma banda, né, de um grupo musical, e as outras também, mas você vê que a protagonista tem um encanto todo especial, ainda é meio menininha, perto das suas amigas, que já tem um olhar diferente para os rapazes. Então mostra que a Mei ainda é um pouco mais infantil. Né? Isso fica bem nítido, elas têm assim, esse contato, depois falam sobre a banda, então ali é introduzido, né, já o motivo que também vai desencadear os outros acontecimentos da animação. É importante ressaltar que na animação nós vamos encontrar feminismo, nós vamos encontrar causa animal, rituais, multiculturalismo, indução a determinados tipos de comportamentos sexuais. Então, assim, é realmente recheado de estratégias para induzir comportamento. E isso é feito de uma maneira assim, muito sutil, na intenção de mostrar, pregar que já está incluso no senso comum das pessoas, não dando evidência, né, para esses assuntos, como se já estivesse ali inserido na sociedade, como se já fosse normal. Então você vai encontrar durante algumas cenas o multiculturalismo, né, em algumas passagens, né, em alguns acontecimentos nós vamos observar causa animal, causa ambiental também nós vamos encontrar ali inserido no cotidiano, como se fosse normal, tá tudo certo, todo mundo aceita, é assim que funciona e ponto final. Então são alguns detalhes, né, que fazem a diferença, né, e acabam marcando as pessoas de alguma forma. Muito bem, a família da Mei são descendentes dos chineses. Eles vivem na cidade de Toronto, o ano de 2002. É interessante a escolha da cidade de Toronto, no Canadá, porque é uma das cidades mais multiculturais do mundo. Então fica fácil de você passar a ideia do multiculturalismo. Né? Então, muito bem, eles possuem um templo, eles cuidam desse templo. A Mei, quando ela sai da escola, ela ajuda a mãe a limpar e receber os visitantes. Né, que pelo jeito é ali meio que um esquema da família, o seu ganha-pão, etc. Né, eles falam ali um pouco da história, né, falam que eles não adoram Deus, né, adoram seus ancestrais, e fica nítido a colocação dos dois gêneros ali, né, adoram seus ancestrais, e tem uma ancestral que eles adoram, que era, né, uma defensora dos animais, que tinha essa relação com o tal panda vermelho. Então é feita essa introdução. Tá? Então nós temos até esse momento assim, introdução dos personagens, explicando um pouco da história, etc. A origem da família e tudo mais. Né? Mostra ali o convívio em família e tal. Nessa mesma noite, né, eles estão lá assistindo TV, estão jantando, e depois disso a Mei vai fazer o seu dever de casa, está lá no seu quarto desenhando e também fazendo um dever. Então ela vai fazendo o dever e desenhando ali no canto do caderno. E uma hora ela começa a desenhar um rapaz. Né? Desenhando esse rapaz, ela começa, né, a imaginar aquele rapazinho da loja, que é o crush das amigas dela, e ela começa a desenhar os braços dele, começa a desenhar uma parte do corpo dele, do tórax e tudo mais, e ela tem ali um despertar, um desabrochar. Né? Ela começa a olhar para o rapaz, ou imaginar o rapaz de uma maneira diferente, então fica bem nítido ali uma descoberta, né? Um ponto de vista diferente, ou seja, ela despertou para algo novo. E ela então se empolga com isso, ela se esconde debaixo da cama e começa então a desenhar outras situações, o rapaz, né, e ela se abraçando e tal, e a mãe acaba sem querer, né, descobrindo esse caderno, observando esses desenhos, né, e acha que ela está sendo assediada pelo rapaz da loja.
Então ela vai até a loja tirar satisfações com o rapaz, colocando a May numa situação extremamente constrangedora, né? E ela intima o rapaz e é uma paranoia da cabeça dela, acreditando que o rapaz estava tirando de alguma forma proveito da menina. E depois disso a menina passa por uma grande vergonha e tal, chega na sua casa, né? Tem lá um pequeno surto, um desabafo, né? E fala que a mãe dela é tão boa com ela não pode falhar com a mãe. E aí ela vai dormir. Conforme ela vai dormir, ela tem um sonho. E esse sonho é um sonho bem estranho, é um sonho meio macabro até, com algumas figuras estranhas, algumas coisas esquisitas, até, sei lá, um toque meio, né, satânico nesse negócio. É bem estranho esse sonho dela, que é onde acontece então a primeira aparição do panda. Ela se transforma no panda pela primeira vez. Então ela é possuída por esse panda. Aí a coisa então começa a ficar diferente, a coisa fica um pouco séria, com alguns pontos bem relevantes que eu preciso destacar. A princípio, a mãe da May acha que ela entrou no seu ciclo menstrual. Na verdade, não. Mas é interessante essa... assim, aparentemente temos uma analogia aí, né, com a questão do início do ciclo menstrual, com o panda vermelho, né, e a modificação, esse desabrochar da menina, né, desperta o panda vermelho. Tá? Então, assim, aparentemente, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas aparentemente é assim que a coisa funciona. Então, ali rola algumas confusões pelo fato, né, dela assim, acordar em forma de panda, né, e fazer ali algumas bagunças, não entender bem o que está acontecendo e tal, e surge uma explicação. Depois de várias correrias ali, a mãe então revela, né, o que de fato aconteceu. Então, ela explica que em épocas de guerra, quando os seus ancestrais moravam na China, os homens abandonaram o vilarejo por conta da guerra. Falando em homens, os homens são tratados aqui como idiotas, são deixados de lado e tem assim uma participação mínima. Como eu disse, é um filme ou uma animação, no caso, com uma pegada feminista. E os homens são realmente assim uns bocós na história. Então, mostra que essa ancestral, para poder proteger ela, a vila e as filhas, pelo fato de ela adorar, né, e ter essa paixão pelos pandas, né, ela reza para os deuses, entre aspas, que concede então o poder dela poder se transformar numa criatura mística para poder defender então a vila. E aí isso é passado então de geração em geração, só que acaba se tornando um grande problema, porque até então era para proteger, só que não existe mais essa necessidade, só que como isso foi passado de geração em geração, se torna um problema nos tempos atuais. Bom, agora eu quero evidenciar para vocês um ponto bastante importante. Não sei se você já ouviu falar de furry, né? Eu acho que é assim que é a pronúncia, a tradução é peludo, né? E é assim, uma prática, ou seja, são um grupo de pessoas que gostam e curtem aquilo que é chamado de antropomórficos, tá? Que são animais com características humanas. Né? Isso é algo que surgiu aí mais ou menos na década de 80, mas antes já deve ter ocorrido outras coisas assim envolvendo esse tipo de gosto, esse tipo de coisa, né? E ganhou uma força, claro, com a ascensão da internet e essa coisa vem aumentando. É um assunto até um pouco mais profundo, um pouco mais vasto, mas eu quero só pincelar sobre isso porque eu vejo uma ligação, né, com essa situação da May e dessa transformação do panda. Tá? Na verdade, isso é um processo, prestem bem atenção. Tá? O negócio do furry, se vocês pesquisarem rapidamente, vão observar na internet que esses animais, né, meio humanos, meio animais, meio animal, meio sei lá, enfim, né, eles têm assim um quê de sensualidade. Tá? Então você pode observar várias figuras na internet, procurando por esse termo, né, desses seres se relacionando de várias formas, né, e se envolvendo em assim, ações sexuais. Tá? Então, assim, você vê que é uma romantização, é uma transição, né, para a, vamos dizer assim, a Zou. Tá? Não vou dizer os termos corretos aqui para que nós não tenhamos nenhum problema, mas eu acho que ficou bem claro. Tá? É um termo um pouco mais profundo, mas existe, ao meu ver, essa ligação, essa coisa envolvendo, né, a protagonista com essa transformação em panda.
Né? Muitas pessoas podem querer justificar isso, mas isso já existe há muito tempo, em outras animações, nós temos animais com características humanas, que tentam viver como humanos, etc, etc. Mas é aquilo que eu falo. Né? Muitas condições, muitas situações que são colocadas em determinadas animações, filmes, etc., nós temos que entender qual a intenção, qual o valor que está sendo agregado e qual o objetivo daquela representação num material de entretenimento. Tá? Você pode agregar ou tirar valores ou inverter valores da coisa conforme você apresenta. Tá? Você pode atribuir um determinado atributo ou não, depende daquilo que você quer induzir. Tá? Então, nesse caso, já com esses detalhes, esses pontos bem estranhos que nós temos nessa animação Red, essa questão da transformação, né, essas características humanas, né, que é dada então ao panda e o panda dado as características humanas, né, eu vejo que existe alguma coisa ligada a essa situação. Bom, eu sei que essa questão do furry vai trazer choro aqui para o canal e tal, mas é algo que é repudiável. Tá? Eu sei que existem algumas fantasias, algumas coisas que são legais, algumas pessoas que querem, né, se fantasiar, mas existe algo sombrio nessa ideia. Quem sabe no futuro eu não aborde esse assunto. Enfim, dando continuidade à animação, a Mei entra num processo de sofrimento. Por quê? Porque ela não quer continuar nessa condição de ser um panda vermelho. E aí aparecem as amigas, né, contando que vai então acontecer um show, né, do grupo musical, que elas são loucas, né, que são os crushzinhos delas ali. Elas se assustam quando encontram com a Mei, né, transformada em panda e tal, mas existe ali uma situação interessante. As amigas, prestem bem atenção nisso, as amigas trazem um conforto para a Mei que ela consegue controlar muito bem o panda. E ela fala para a mãe dela, eu aprendi a controlar o panda. E aí a mãe dela decide então submetê-la a alguns testes. Esses testes consistem em mostrar coisas que as pessoas precisam ter fortes emoções. Essas emoções fortes trazem o panda. Ela se transforma no panda de acordo com as suas emoções. Então ela precisa controlar essas emoções para manter o panda seguro, sem se transformar num panda. Porque, de acordo com a história da animação, quanto mais vezes ela se transformar num panda, mais difícil é o processo de reversão, para que ela não se torne mais um panda. Então, né, ela é submetida a esses testes que as pessoas deveriam ter fortes emoções. Então, olha só, a mãe apresenta desmatamento, ela apresenta um orangotango preso. Então você vê que, assim, ou seja, é aquilo que eu comentei anteriormente. É algo que eles tentam colocar para as pessoas que já está no senso comum e você precisa se revoltar contra isso. Contra o desmatamento, contra o orangotango preso, ou seja, você está forçando causas ambientais e causas animais. Tá? Não estou dizendo aqui que eu sou favorável a maus tratos ou até mesmo desmatamento. De maneira nenhuma. Eu só estou dizendo como a coisa é colocada. Tá? Então, assim, existe algo de ruim em muitas ações contra o meio ambiente e contra os animais. Isso é um fato. Não apoio nada disso. Só estou colocando como é apresentado na animação. Depois é colocado algumas coisas pessoais ali e é apresentado gatinhos fofos, que ao vê-los ela sente uma emoção muito forte, os gatinhos são muito fofos e tal. Mas na verdade ela acaba superando isso. Por quê? Porque ela encontrou nas amigas, prestem atenção nisso, ela encontrou nas amigas o conforto necessário para controlar as suas emoções. Coisa que ela não encontrou na família. Isso aqui é um detalhe muito importante. E ela apresenta esse comportamento, né, mente para a mãe, falando que ela consegue ter o controle do panda quando ela pensa, no caso ela fala quando pensam em vocês, no caso ela falando para a mãe, ou seja, quando eu penso na família, quando eu penso na minha mãe, eu fico tranquila, mas é mentira. Ela pensa nas amigas. Então aí eles ficam felizes porque ela consegue controlar o panda. E aí ela faz um pedido, que ela, controlando o panda, ela quer ir no show do grupo musical, né, dos garotos que elas são fãs. E obviamente a mãe não deixa, né, ela fica meio brava, consegue segurar um pouco essa emoção, mas a mãe proíbe que ela vá ao show. Mas é interessante o ponto aqui que
O conforto é encontrado então nas amigas, não na família. Então os pais negam, né, que a May vá ao show. E não só os pais da May, mas os pais das suas amigas também não permitem. Então começa a gerar o sentimento de revolta. A May e as amigas se encontrando no banheiro, né, a May começa a falar que sempre fez tudo que a mãe queria e a mãe não permite que ela vá ao show. Começa então o sentimento de revolta, elas começam a conversar entre si e aí surge um grito, né, baixa opressão, uma das amigas levanta, né, a mão, o punho cerrado e depois a May acaba falando que esse não é o primeiro show, é o primeiro passo para a emancipação. Então você vê que já existe ali um discurso feminista, né, envolvendo essa história de rebeldia. E elas então começam a organizar um plano para que elas possam arrecadar dinheiro para ir então até o show. E elas começam de fato a explorar o panda. Então, nesse momento que elas estão no banheiro, entram outras meninas, pegam ela transformada em panda e assustam com aquilo, mas ao mesmo tempo acham fofo, acham bonito. E ali elas observam a oportunidade de tirar dinheiro das pessoas para conseguir então esse objetivo. E o plano consiste, obviamente, em mentir. Então, o passo inicial para o plano é tirar a mãe da May da jogada. Então, o plano consiste em mentir para a mãe, usar o panda para tirar dinheiro das pessoas para que elas possam então conseguir ir ao show. Existe um outro ponto bastante pesado nessa animação. Durante esse desenrolar de aproveitar o panda para fazer dinheiro para que elas possam ir até o show, surge a ideia de criar assim souvenirs, né? Lembrancinhas, camisetas, coisas que estão relacionadas ao panda. Além de vender esse tipo de coisa, eles vendem caudas, né? Caudas de furry. Vocês já pesquisaram sobre essas caudas furry na internet? Durante a animação, nós vemos ali colocado várias adolescentes usando, tanto meninos quanto meninas, usando essa cauda. Uma menina saindo da sala com uma cauda, pessoas no pátio, né, ali andando e usando essa cauda. Então assim, existem dois tipos de cauda furry. Tá? A cauda que você pode prender como se fosse um cinto, é só vocês jogarem na internet, cauda furry. Então você pode prender com um cinto, mas existem muitas caudas furry que você prende porque elas possuem um plug. Não preciso aqui dizer muito, né, como é adaptado essa cauda através de um plug. Tá? Isso eu achei bem esquisito. Tá? Ah, Fábio, mas você está exagerando, existem essas caudas que as crianças, as pessoas usam e tal, mas fica aí esse alerta pela variação do modo que se pode usar esse tipo de cauda. Então, o plano para conseguir o dinheiro para poder ir ao show acaba falhando em partes. Estava faltando uma quantia necessária para comprar os 4 ingressos e surge ali uma maneira de conseguir esse dinheiro, que é ir com o panda numa festa, para que, animando a festa bombasse e tudo mais, e é acertado um valor, né, para que elas conseguissem então cumprir o objetivo, bater a meta, conseguir os valores para comprar os ingressos. Nessa festa acontece um lancezinho bem interessante que eu preciso ressaltar. Em algumas cenas aparece um grupo de umas meninas góticas, né? E durante, né, ali as pessoas dançando, comemorando a festa, a May, já transformada em panda, acaba colocando uma dessas meninas góticas próxima de uma de suas amigas. E elas começam a dançar, uma olhando para a outra, fazendo uns passos, alguma coisa nesse sentido. As amigas gesticulam assim, de uma maneira estranha, aquilo que está acontecendo entre as duas. É aquilo, é como se estivesse inserido já no senso comum, fosse a coisa mais normal do mundo, as pessoas, né, se relacionarem da maneira que quiserem, com quem quiserem, com o tipo de pessoa que quiserem, com o gênero que quiserem, e está tudo bem. Né? É um ponto bem interessante, é bem válido observar, né, esse detalhe na festa. O que acontece? Né? Elas descobrem que o dia do show estava errado. Uma das amigas leu errado a informação do dia do show. E acabam descobrindo que o show será no mesmo dia, que existe então a lua vermelha, que será feito o ritual para que a May deixe de ser panda.
né? Então aí ela fica nervosa, acontece algumas tretas ali, ela parte para cima do garoto, né, transformada em panda, gera ali todo um clima ruim, a mãe dela aparece porque descobre que ela fugiu, estava escondida usando o panda para ganhar dinheiro e tal. E acontece uma desavença entre as amigas e aí a Mei vai para casa, a coisa furou, não deu certo e conseguem então e ficam apenas com dinheiro para 3 ingressos. A Mei volta para casa e chega o dia do show. No dia do show é o mesmo dia do ritual. E aí tem um senhor que fala que já nos 50 anos, se eu não me engano, que ele, né, já atua como xamã. Então nós temos um paganismo aí, então nós temos a preparação para um ritual. Né? Então ele risca o chão e tem todo ali um processo para fazer esse ritual para a retirada do panda. Mas existe ali uma ideia de que por que eu vou me desfazer desse panda? Inclusive isso aparece numa conversa entre as amigas durante a festa, no momento que elas estão afastadas de todos. E uma das amigas fala, você agora cresceu, você está mais madura, né? Por que você não fica com o panda? Porque, tipo assim, como se ele fosse útil, agora você consegue, sabe, lança, você consegue controlar e tal, aquela coisa toda. Então isso fica na cabeça da Mei. Então, durante o processo, durante esse ritual, ali ela encontra a oportunidade de abandonar o panda. Mas por essa revolta, por essa rebeldia, que ela já está contra a mãe, porque não pôde ir no show e brigou com as amigas, aquela coisa toda, ela então recusa a retirada do panda. Ela quer ficar com o panda. E aí ela foge para o show. Enquanto isso, as amigas foram para o show, compraram apenas 3 ingressos, entra no show. E ela então foge e vai em direção ao show desesperadamente para conseguir aquilo que ela queria. Passando por cima das ordens da mãe, inclusive dos parentes, que as tias e a avó da Mei foram até o templo, até a casa dela, para poder realizar esse ritual. Quando a Mei foge, a mãe dela entra numa espécie de estado de fúria. É interessante que, assim, os pandas, quando são retirados das mulheres da família, eles não vão embora, né? Eles precisam ser aprisionados em algum tipo de amuleto ou em algum objeto. Então, quando a mãe dela entra em estado de fúria, né, o panda acaba sendo liberado e acaba, então, possuindo a mãe da Mei novamente. Então, ela acaba se transformando no panda e vai atrás dela. Só que até então não é revelado a sua verdadeira forma, só mostra que ela, de fato, entrou em fúria e o panda volta a possuí-la. Enquanto isso, a Mei vai correndo, vai pulando, voando, né? Ela vira o panda, vira a Mei, ela vai conseguindo pular muito alto e acaba chegando no show. Chegando no show, tá lá as amigas dela, tem uma briguinha, né? Porque elas acabaram se desentendendo anteriormente. E aí rola uma conversa, né? Que ela pede desculpa porque ela queria a aprovação da mãe dela e tal, tudo mais, mas ela fala para as amigas, né, que ela não quer perder a aprovação da mãe, ou seja, tipo, eu não quero perder a minha mãe, mas parece que de repente perder vocês é algo muito pior, ou seja, ela já está presa, já está afastada da família por conta da família, então, travar as suas vontades, né, é uma rebeldia contra a família. E aí elas se entendem e tudo mais e começam então a curtir ali o show, e de repente mostra a mãe dela chegando, né, em fúria para pegar a Mei de volta. Só que a mãe dela na verdade não é um panda comum, ela é um panda gigante, né? Até é interessante essa cena, como eu disse, é uma produção realmente bem feita, né, em vários aspectos. E ela chega então até o show. E nessa sequência caminhamos para o final, né, o fechamento da animação. A mãe da Mei chega então no show, e ela começa a ir atrás da Mei, quer pegá-la, quer castigá-la. Então, assim, chega ao mesmo tempo, né, a família, né, a avó da Mei, as tias, o pai, falando que precisam realizar o ritual. Enquanto isso, pedem para que a Mei, né, assim, distraia, né, e fique mantendo a atenção da mãe. Ela fala, vou mesmo e tal. Então, assim, ela está em fúria com a mãe. Quando a mãe chega, né, ela já fala que ela não é mais a mesma pessoa, que ela gosta disso, gosta daquilo, ou seja, ela mostra sua rebeldia. E a mãe sai fora de si e fala que isso não pode e tal, e fala que ela está encrencada, é uma coisa até um pouco engraçada, mas ela está tentando pegar a filha de volta. E no ato de manter a mãe ali num determinado local, porque é pintado o círculo para tentar manter, né, a mãe que é gigante ali para fazer o ritual, ela vai discutindo com a mãe, vai brigando com a mãe, vai falando que não aceita isso, não aceita aquilo,
né? E, inclusive, para distrair a mãe, começa a fazer danças, vamos dizer assim, obscenas. A mãe fala que não, que para com isso, não pode. Né? Ou seja, a mãe passa por uma situação ali que seria, ela é antiquada e tal, enquanto a May faz as coisas obscenas, vamos dizer assim, os amigos vão à loucura, né? Porque ela está sendo rebelde com a mãe e tal, tudo mais. E ela grita uma hora que ela não vai ser daquele jeito, não sou assim, né? E tal, tudo mais. E ela bate na mãe. Isso é muito, é muito cabulosa essa cena. Porque está ali toda, vamos dizer assim, disfarçada numa luta, né, de pandas gigantes, né, uma luta ali de como se fosse um panda descontrolado e tal, mas ela é a mãe da May. Né? Então a May, usando a sua forma de panda, ela desce como se fosse né, um míssil assim, bate na testa da mãe e joga a mãe de costas. Né? Derruba a mãe. Tipo, então ela bate na mãe. Primeiro ela morde. Anteriormente ela morde o dedo da mãe, a mãe a solta. Né? Então assim, a filha bate na mãe. Porque não aceita as imposições da mãe. Isso, pessoas, é algo que fica nas entrelinhas. Entendeu? Mas isso fica na cabeça das pessoas. Né? Então a mãe cai no chão e eles começam a preparar o ritual e precisam trazer a mãe que caiu para dentro do círculo. Nisso, todas as mulheres da família, a avó e as tias, todas voltam na sua forma panda, né, para que possam puxá-la para dentro do círculo. Né? Enfim, conseguem realizar o ritual com a ajuda, né, do canto, porque eles precisam cantar muito alto. Uma cantoria específica faz parte do ritual. Aí as amigas da May começam a cantar, inclusive os rapazes da banda, do grupo musical, começam a cantar também. Então, todos cantam e tal, aquela coisa, e o ritual acontece. Elas partem para uma outra dimensão, e lá rolam algumas conversas, a avó, a tia, né, voltam então à sua forma humana, deixam o panda nesse mundo paralelo aí, e também tem uma conversa. Né, tem a mãe da May tá chorando, porque ela era muito dura, tem todo um lancezinho ali. Então assim, a culpada da história, né, de tentar criar a filha de uma maneira decente é como se fosse a mãe. E aí rola toda uma conversa e na hora a mãe vai, né, embora, deixando o panda nesse mundo, e a May fala que não, porque ela vai ficar com o panda, né, e fala, eu estou me descobrindo, estou me entendendo, me conhecendo, então eu vou ficar com o panda. O panda também é um símbolo de rebeldia. Né? Ficar com o panda indica que ela não é mais aquela menininha. E ela agora vai ficar com o panda porque ela não aceita mais aquele lance do início da animação que era honrar a família. Né? Então ela fica com o panda. É interessante uma inversão que acontece. Né? Ela fica com o panda, tem um encontro com a ancestral lá e tal, tudo mais. De repente mostra que tudo daí volta, né, ao mundo normal. Mostra que eles estão todos felizes e tal. É um ponto interessante. Quando a May vai ajudar a mãe dela no templo, logo no início da animação, a mãe dela que dá a voz de comando, né, para que elas iniciem a faxina. Aí a coisa muda. Quem dá a voz de comando, depois de todos os acontecimentos, é a May que dá a voz de comando para a mãe e a mãe acata. Né, então delas partem para o processo, né, de cuidar do templo e tal, tudo mais, estão recebendo as visitas e não sei o quê. Né, e tá todo mundo muito feliz e tal, chegam os amiguinhos dela, né, e elas então vão para o tal do karaokê cantar lá, vão sair para algum lugar. Ela vai ela vai com cauda e as orelhinhas, né, para o evento e termina com a protagonista falando então que todo mundo tem uma fera que habita dentro de si, tudo mais, que às vezes nós perdemos o controle, né, e fala assim, eu deixei a minha fera sair, e você? Já deixou a sua? Ou seja, você já colocou para fora a sua rebeldia? Você já fez isso? E aí encerra então com uma música e tal. Né, tal. Gente, no que nós precisamos observar? Nós temos que entender que essas produções, elas são feitas e são direcionadas para crianças e pré-adolescentes. Tá? Quando você assiste isso como adulto, é uma coisa, você já tem a sua cabeça com uma outra visão de mundo. Né? Você já tem uma boa formação, já, e várias concepções e tudo mais. Uma criança e um pré-adolescente, não. E essas coisas marcam a cabeça das pessoas e influenciam de alguma forma. Por curiosidade, por querer encontrar alguém. Ainda mais no mundo atual que nós temos toda essa degradação familiar. As pessoas procuram aceitação. Tá? E para ser aceita vale tudo.
né? Participar de grupos, aceitar certos tipos de situações, imposições. Então nós temos que avaliar esse tipo de produção pensando como criança. E esse tipo de coisa entra com uma facilidade monumental, assim, na vida das pessoas, na família das pessoas. Isso é exibido para crianças uma, duas, três, várias vezes, porque acham tudo lindo, maravilhoso, assistem, não percebem a maldade que está incutida nas entrelinhas de produções assim. Ficam encantadas pela beleza da produção e não percebem esses detalhes que ficam na cabeça das crianças e, né, de pré-adolescentes. Tá? Enfim, pessoal, é isso. Tá? Agradeço quem assistiu até o final. Tá? Caso queiram conferir esses detalhes que eu deixei aqui, né, vocês podem assistir aí a animação. Né? Eu peço que tomem cuidado, evitem passar certas coisas, permitir que certas animações sejam aí exibidas para crianças, impeçam as crianças de ter acesso a esse tipo de material. Tá? Existem muitos detalhes perigosos que influenciam de maneira negativa o comportamento das pessoas, das crianças no caso. Tá? Enfim, é isso. Mais uma vez aqui, meu muito obrigado para quem teve paciência de assistir até o fim. Estarei encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.